Bom dia, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Quem estiver vendo esse vídeo depois, né, da gravação da aula, a gente vai dar início ao último tema, né, os dois últimos temas da nossa jornada pelo processo de orientação profissional. A gente está aqui hoje, nessa manhã, encerrando esse ciclo de aulas, ciclo de vídeo, com muita persistência, com muita vontade para levar ainda um pouco de conhecimento nesse nosso processo. E hoje, assim, vamos tratar de dois assuntos muito pertinentes ao processo de orientação profissional, que dizem respeito muito mais à condução do que o processo em si, né? O tema de hoje ele vai tratar muito mais da ideia que circula ao redor do processo de orientação, de como conduzir essas questões, né? O papel do psicólogo de como conduzir essas questões, finalizando exatamente com isso, né? Assim, dando as últimas pinceladas no que tange o que é que a psicóloga ou o psicólogo deve fazer, e como ele deve agir, qual a postura ética frente ao processo de orientação profissional. A gente já vem tratando sobre essa demanda com mais propriedade, né, sempre pontuando o que é que a gente, enquanto psicólogas e psicólogos, devemos fazer durante esse procedimento, mas a gente vai hoje dar um arremate final nessa questão, né? E a gente vai começar agora com essa ideia de mídia, economia e profissão, pensando qual é realmente a grande influência da cultura e da mídia de propagação de massa nas escolhas profissionais, no desenvolvimento das nossas profissões e o como a gente enxerga essas profissões, ok? Carreira, satisfação e atualização, uma visão global sobre a administração de carreiras. Quanto mais complexidade no sistema de administrar o trabalho vai ganhando no mundo moderno e necessidade de readaptação ao cenário externo, maior será a demanda para os profissionais dessa época estabelecerem também uma eficiente administração de suas carreiras. A forma como assumimos o nosso projeto de vida é a diferença entre reproduzir um sistema que já determina o que é adequado e buscar as reais possibilidades do crescimento profissional, mesmo com todos os desafios desse processo. Pensar com consistência e coerência sobre a carreira profissional possibilita ao indivíduo reconhecer os recursos necessários para que sua atividade ocupacional também venha a agregar felicidade e satisfação em sua vida. É importante a gente começar a tratar esse tema nessa natureza, porque a gente vem conversando sobre isso, conversando sobre essa questão no que se refere a carreira em si para as pessoas, né? Hoje a gente percebe cada vez mais que o modelo de carreira que sempre existiu na nossa sociedade, hoje em dia ele é considerado quase que obsoleto, né? Pode ainda existir em alguns ambientes essa concepção de carreira onde você passa a maior parte da vida dentro de uma empresa, dentro de um ambiente, e ali você vai galgando espaços, aprendendo novas coisas e ganhando novas responsabilidades, mas isso é um cenário que está fadado a não existir mais. A possibilidade do que vem no futuro é bem diferente dessas questões, né? E se a gente enquanto profissional, ainda está visualizando o cenário dessa forma, nós devemos ser os primeiros a virar a chave. Nós devemos ser os primeiros a começar a pensar sobre esse novo modelo de profissão e de administração de carreira que a gente vai encontrar daqui para frente. Por exemplo,
as empresas, quando abrem seleção, elas abrem seleção com currículos muito específicos hoje em dia. Não que a gente vai beirar e voltar daquela ideia do super especialista, né? Daquela pessoa que é especialista em determinada coisa. Muito pelo contrário. É específico no sentido de que, dentre outras características que essa área precisa, eu preciso que ainda Roberto saiba falar inglês, conheça a informática, saiba administrar grupos, ou seja, são habilidades intrínsecas àquilo que a minha empresa precisa desse profissional que está entrando. Porque dentro da minha empresa não tem alguém assim. Então eu preciso que alguém de fora chegue já com essas características. Formar uma pessoa é caro para as empresas hoje em dia. São raras as empresas que ainda fazem isso, né? Que fazem formação dos seus profissionais para que eles possam galgar novos espaços. Mas a carreira hoje em dia ela tem um novo propósito, né? É que o próprio indivíduo busque a sua ascensão profissional, busque a sua ascensão na carreira, e a partir disso ele possa ter novos espaços. E dentro desse cenário, começa a primeira indagação. Então, como é que a gente vai orientar as pessoas para isso, né? Como é que a gente vai orientar os indivíduos para esse novo cenário? Exatamente nesse sentido, começar a trabalhar com esses adolescentes e pessoas que estão prestes a iniciar, a sair do ensino fundamental e iniciar o ensino superior para uma pretensão de carreira, dizê-los que não somente a formação acadêmica é necessária. E aí, eu digo isso para vocês também, psicólogos que estão assistindo a aula hoje, né? Não é somente, infelizmente, assim, eu sei que dá um pouco de frustração, né? Porque precisariam ter me avisado isso antes, né? De eu entrar aqui na faculdade, que eu ia precisar de muito mais, que eu ia precisar de mais adaptações, mais especializações, mais aprendizados para desenvolver a minha carreira enquanto psicólogo. Por exemplo, eu estava conversando com uma outra turma, a gente não aprende sobre empreendedorismo na nossa profissão. A gente, geralmente, não sei se vocês percebem isso, mas o pessoal que é da área de recursos humanos, RH ou organizacional como um todo, tem geralmente uma noção muito maior sobre as suas carreiras, sobre o que fazer com suas carreiras, do que as pessoas, por exemplo, da área clínica. Algumas pessoas na área clínica ainda vivem algumas pessoas, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vivem num mundo de fantasia onde eu vou abrir o meu consultório, eu vou ter a minha sala e eu vou ter vários clientes esperando na recepção, um atrás do outro, para atender todo mundo. Ledo engano. Existem consultórios cheios? Existem. De pessoas que estão no mercado há pelo menos 10, 15 anos. Que fizeram um nome, que têm um nome dentro de um grupo social específico que divulga o seu trabalho, né? Mas hoje a gente chega aos clientes de outras formas, com outros meios, com outras mídias, né? E a gente tem que se adequar, se adaptar a isso. O pessoal da área de RH está anos-luz à frente das outras áreas da psicologia, porque não há uma visão administrativa de carreira nesse sentido, né? E aí isso também a gente precisa passar para o nosso orientando, né? O nosso orientando de orientação profissional. A gente precisa passar para a pessoa que está ali naquele momento buscando uma nova carreira. Eu tenho uma gama de clientes que já tem um pouquinho de noção disso. Assim. Tem um grupo que estou começando a fazer entrevista para uma atividade que eu vou desenvolver, um grupo de adolescentes, e eles já têm um pouco dessa visão. A atividade não tem a ver com a orientação profissional, mas você já percebe essa visão multifacetada, onde eu tenho que ter
formação disso, formação daquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, você percebe que nenhum deles quer ficar estático e parado e ser uma profissão, ter uma profissão clássica. É impressionante essa mudança. Alguém quer falar alguma coisa? Consegui. Que bom. Seja bem-vinda. Então, as mudanças de carreira, elas também começam a trazer para a gente uma nova mudança no modelo de programa de orientação profissional. A gente precisa incluir isso, porque não basta somente a gente fazer um trabalho, fazer atividades para que os indivíduos, os adolescentes, quem estiver no nosso programa, identifique suas potencialidades e pense em quais profissões. Não adianta só isso, porque isso já é pouco e talvez não seja o essencial, se é que vocês me entendem. Acredito que, de repente, você preparar o indivíduo para o futuro mercado de trabalho, no sentido do como ser um profissional para ele, mesmo que ele, de repente, não tenha inicialmente todas as respostas sobre a profissão, mas ele está preparado para ter um tipo de atitude necessária nesse mercado que se pede, a gente vai estar dando, no mínimo, para ele ferramentas para viver e sobreviver no mercado de trabalho. A felicidade e a satisfação pessoal da escolha da profissão, ela pode vir com o tempo, mas pelo menos ele tem uma outra visão. E, né, nesse sentido, a gente precisa voltar a discutir, né, qual é o conceito de carreira que a gente está tratando aqui, trabalhando, né? E aí o Dutra vem trazendo esses conceitos assim: carreiras são sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Então, hoje em dia, a gente pode sim, começar a considerar carreira, sim, todas essas experiências que a gente acumula. Isso faz parte da nossa carreira enquanto indivíduo. É por isso que a gente coloca algumas experiências que são marcantes na nossa vida, que trouxeram muito aprendizado lá no nosso currículo. Que essas experiências, elas trouxeram para a gente, trazem para a gente novas mudanças, novas possibilidades de atuação no mercado. Às vezes a gente nem sabia que tinha uma habilidade, um cliente pede um produto, você desenvolve uma atividade, e a partir daí você descobre novas características. Você vai lá e inclui nos seus potenciais de carreira a possibilidade de fazer X, Y, Z coisas, né? A minha habilidade de construção de jogos, de criação de jogos, vem disso aí. Eu estagiava numa empresa e a gente trabalhava muito com cursos de dinâmica de grupo, com cursos de facilitação de turma em sala de aula, sala de aula de fundamental, a gente trabalhava com adolescentes também com jogos de dinâmicas e nas reuniões de montagem do projeto, geralmente a gente tinha que criar dinâmicas novas. E eu me vi desenvolvendo ideias de dinâmicas nesse momento, né? Percebi que eu tinha uma facilidade muito grande de criar dinâmicas e de improvisar atividades, às vezes, no momento que as atividades estavam ocorrendo. Mas isso foi uma habilidade que eu descobri, eu não sabia que eu tinha. E aí, assim, hoje em dia eu trabalho com formação em dinâmica de grupo e tento passar um pouquinho dos meus aprendizados que eu fui lapidando com o tempo sobre como construir jogos, como construir dinâmica, como pensar esses processos. Okay? Então, a carreira também envolve uma série de estágios e ocorrências de transições que refletem necessidades, motivos, aspirações individuais, expectativas e imposições da organização da sociedade. Então, às vezes, a carreira envolve você ter determinado título no currículo para você galgar uma nova fase. Às vezes, você nem vai utilizar aquele título de forma coerente e de forma direta, mas esse título vai servir para você, vai servir para que você esteja
em novos ambientes e novas possibilidades, né? Então, às vezes a sociedade pede que você tenha determinado título. Dá um exemplo disso. Às vezes existem concursos nível superior para áreas administrativas que dizem somente que você precisa ter nível superior. Hoje em dia tem menos concursos assim, mas antigamente existiam mais, assim, que você precisa ter nível superior. Então, qualquer nível superior, ou então nível superior na área de saúde, para poder você ser um agente de saúde. Nesse quesito, nesse sentido, às vezes a gente precisa ter estrategicamente o que a gente quer e que tipo de coisa a gente precisa trabalhar e que tipo de momentos a gente vai precisar ter na nossa carreira para que a gente possa ter essas transições e subir mais degraus. E da perspectiva do indivíduo, a carreira engloba o entendimento e a avaliação de sua experiência profissional, enquanto a perspectiva da organização engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Então, acontece muito em empresas de grande porte ainda a ideia de que alguém vai subir de cargo, né? O indivíduo vai passar de um cargo administrativo para um cargo de sênior, né? Que é como a gente chama hoje, que não é bem a gerência, mas é alguém que lidera uma equipe menor, né? Depois que você se destaca nesse processo de liderança de equipes, existe a possibilidade de você subir para um cargo de gerência de setor, depois de gerência geral e chegar até a diretoria de empresas. Possibilidade disso acontecer? Existe, sempre vai existir, a depender do cargo e do local que você está ocupando. Então, eu conheço uma pessoa, um amigo que começou assim na empresa que ele trabalha hoje, né? Só que antigamente, e a gente estava até brincando sobre isso outro dia, antigamente essa ascensão de carreira ela durava 10, 15 anos, né? Porque dependia das pessoas se aposentarem, dependia das pessoas serem demitidas ou pedirem para sair, dependia de N fatores para que você pudesse entrar num outro patamar, né? Geralmente você ficava anos numa mesma função até que você pudesse ser elevado de cargo e de nível. Assim, geralmente era uma ou duas pessoas que conseguiam isso no grupo. Ou uma ou outras pessoas se acomodavam, né, naquele espaço, naquele ambiente, e aquilo ali era suficiente, né? E aí esse meu amigo, ele chegou ao cargo de CEO, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, CEO, né, CEO, que é um termo que chama do gerente geral do gerente geral. É um gerente de várias equipes de gerentes, né? Imagina, desculpa a expressão, hoje em dia é péssimo falar isso, mas imagina uma pirâmide, né? Então, na verdade, sobre a tutela desse CEO, eu tenho administrativamente falando, acima de mim só a diretoria geral. E abaixo de mim, dentro do meu setor, os gerentes nacionais, os gerentes regionais e todos os outros que estão sob a tutela desse gerente. Eu sou o gerente dos gerentes, que é o tal do CEO. Ele chegou nesse cargo em 5 anos. É muito rápido. Parece que é uma vida toda para o mundo atual, né? Mas é muito rápido você alcançar um cargo assim em 5 anos. Precisa de muita dedicação, muito empenho, muita sorte, né? De você estar no lugar certo na hora correta e ser a pessoa certa para isso. Não basta só estar no lugar certo, você precisa ser a pessoa certa para isso. Porque não é para todo mundo. Acaba se desviando um pouco do seu intuito natural e normal da sua profissão, porque quando você alcança cargos mais administrativos, você para de fazer aquilo que você é de direito, né? E começa a gerenciar com que os outros façam aquilo que você fazia antigamente. Então precisa saber se você também está disposto a esse tipo de situação, né? Se você está disposto a enfrentar e a vivenciar esse tipo de coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Lembra de levantar a mão, quem quiser falar, né? Usa o recurso da mãozinha, né? Que pede para levantar a mão. Não, né? Posso continuar, então.
Vou continuar aqui, estou achando que está tudo certo. Pode, professor. Tá bom, obrigado. Então, as pessoas apresentam um certo distanciamento da tarefa de projetar suas carreiras, de uma forma geral. Tendemos a pensar no desenvolvimento de uma vida profissional considerando apenas os apelos externos, como boa remuneração, ascensão social e reconhecimento social. Desse modo, a atividade ocupacional se afasta do mundo subjetivo, das preferências e habilidades desse indivíduo, para se apoiar nos anseios sociais e econômicos vigentes. Uma coisa que é importante salientar nesse momento é que começa a vir daí essa influência da mídia e da economia, né? Que imagine que, assim, eu acredito, né, que hoje já, nesse estágio que vocês estão, vocês não entraram em psicologia por causa de uma boa remuneração. Talvez ascensão social e reconhecimento social, mas boa remuneração eu sei que não foi, né? Mas é impossível ganhar bem na psicologia? Não, não é impossível. A gente consegue ganhar muito bem dentro da psicologia com as diversas possibilidades que ela se apresenta para a gente. É muito custoso, é muito difícil, é complexo, é um trabalho muito árduo, mas cada vez mais a psicologia tem se mostrado mais presente na sociedade. A forma como a mídia retratou anteriormente, eu vou falar isso com mais propriedade depois, é bem diferente da forma como eles nos retratam hoje em dia. As pessoas têm muito mais respeito pelo psicólogo hoje em dia. Então, há um reconhecimento social diferenciado. Contudo, é óbvio que a primeira coisa que a gente geralmente pensa nas profissões é aquilo que faz sentido para a gente, faz mais sentido para o nosso desenvolvimento. E é isso que ele está falando aqui. A gente não pensa e não projeta muito carreira. E eu não sei também se você projetar muito funciona, desde que você escolha algo que faça muito sentido para a sua vida. Eu conheço pessoas que nunca pensaram em ser professor, nunca pensaram em dar aula. E hoje ministram aula porque é a única coisa que apareceu na profissão que eles têm. E aí me perguntam se são professores bons, são professores engajados. Não, não são. Né? São pessoas que têm um emprego e precisam manter o emprego. E fazem porque é isso, não porque gostam. Diferente de pessoas que enveredaram pelo caminho da educação, fizeram treinamento, se prepararam para isso na carreira. Né? Tenho certeza absoluta que nem todo mundo que faz um curso de física na faculdade quer ser professor de física. Essa pessoa quer ser astronauta. Essa pessoa está pensando em seguir uma carreira acadêmica no sentido de seguir pesquisando. Ela quer aprender ciência, ela não quer estar na sala de aula com um monte de adolescente gritando, falando alto e respeitando. Ninguém faz física para isso. Tenho certeza absoluta. É óbvio que pode existir alguém no mundo assim, que começou o curso de física e que começou porque teve um sonho um dia na vida de ensinar física para as pessoas. Não é assim, não funciona desse jeito. Né? Deste modo, a atividade ocupacional se afasta do mundo subjetivo, das preferências e habilidades desse indivíduo para se apoiar nos anseios sociais e econômicos vigentes. Então, isso é que é triste. Né? Quando você vê chegando no seu grupo de orientação profissional, no seu grupo de desenvolvimento, pessoas que estão querendo uma carreira, que sonham com a carreira, querem ver se podem funcionar nessa carreira, mas que, na verdade, essa carreira é um engodo para ela, porque o que ela pensa ali não é uma união do bem-estar com o futuro. É uma união do status social e o dinheiro que eu vou ganhar. E aí, o que acontece com esse indivíduo? Profissional meia boca. É a melhor expressão que eu tenho para isso. Um profissional qualquer que, em geral, não trabalha naquilo que gosta. Em geral, está em outra área completamente diferente. Não, assim, desculpa parecer piegas o que eu vou falar agora, mas
não sei se vocês já pararam para pensar nas pessoas que entram no MasterChef. Adoro o programa, acho massa, acho bacana, gosto daquela tensão de construir pratos, não sei o que, o pessoal vai provar, e o prato é bonito, e o prato é feio, dá tudo errado, dá tudo certo. Eu gosto, eu acho bacana, né? Acho engraçado a forma agressiva com que os chefes eles tratam as pessoas ali, da gripe, não sei o que, blá blá blá. Você percebe que é uma coisa completamente fake, né? Porque, né, eles estão cochichando, conversando assim como se nada estivesse acontecendo. Daqui a pouco vem todo um personagem para gritar, para parecer que é grosso, né? Tudo aquilo é ensinação, tenho certeza absoluta, né? Tudo é ensinação. Mas já tiveram pessoas que participaram daquilo ali, tem e aí onde eu quero chegar, né? Que eu falei de física, eu lembrei dessa história. Teve uma temporada que uma senhora que já era pós-doutora em física, muito bem sucedida na carreira dela, resolveu entrar no MasterChef porque ela achou que sabia cozinhar. Ela achou que era uma ótima cozinheira. Só que, assim, ela não é uma pessoa que estudou a vida inteira, estudou fora do país, que fez pós-doutorado e tudo, que entra no ambiente para ouvir grito de pessoas, né? Ela não está ali para isso. Só que o programa faz isso, né? Faz parte da mídia. E ela ficava inchada, inclusive teve um desentendimento meio complexo, né? Do que ela achava, da comida que ela fazia e da avaliação das pessoas que estavam ali na frente. Então, assim, primeiro de tudo, né? Ela estava ali para provar o quê? Para se provar, para modificar, porque você percebe que existem diferenças. Existem pessoas que estão frustradíssimas com a profissão que escolheram e que veem nesse exemplo do MasterChef uma possibilidade das pessoas dizerem assim: não, Roberto ele não é cozinheiro, ele é um MasterChef, ele é um chefe de cozinha. Então, ser chefe de cozinha é bacana, porque ganha muito dinheiro, porque é uma pessoa muito valorizada, né? Mas você ser somente um cozinheiro de um restaurante que ninguém sabe nem quem você não é ninguém, né? Aquele restaurante que a gente gosta muito de comer, quem é que está ali fazendo aquela comida? Você nunca perguntou, você não quer saber, né? Agora, quando você vai para um restaurante do Atala, né? Ele pode nem estar ali naquele dia, né? Eu lembro que eu fui há 2 anos atrás. Nossa, já faz 2 anos isso. 2018. Eu fui para um restaurante do Rodrigo Pessoa, que é o Mocotó, em São Paulo. Nossa Senhora, magnífica comida, não sei o quê. Eu fui porque era o restaurante dele. Eu não fui porque eu gosto de comer mocotó, comer comida regional. Sair de Salvador para comer comida nordestina não faz sentido, né? Mas eu fui para lá porque era dele, eram pratos dele, assinado por ele, e daqui a pouco quem aparece na mesa, cumprimentando as pessoas, é ele, né? Assim, por gostar desse universo de gastronomia, né? Há minhas formas dizendo que isso não sei cozinhar, mas entendam o que eu quero dizer. A sociedade, ela hoje tem valorizado, por causa desse programa, essa profissão. Mas o chefe de cozinha, não o cozinheiro. É muito diferente. É uma pessoa que estudou para fazer aquilo, né? Qualquer um pode se dar o nome de chefe sem ter passado por uma faculdade de gastronomia. Qualquer um. Ninguém vai perguntar, né? E a pessoa pode mentir. Eu fiz gastronomia no curso não sei quemzinho, não sei quem lá da Austrália. Quem sabe se é verdade ou não. Ok? Então, há uma supervalorização e, ao mesmo tempo, esse programa demonstra pessoas que se frustraram. Eu sei que, assim, uma das facetas do nosso trabalho de orientação profissional é justamente essa. A ideia de também entender que algumas pessoas escolheram profissões por conta dessa visão econômica, social vigente, só que no meio do caminho perceberam que não é aquilo. São pessoas frustradas, pessoas que têm dificuldade de sair de casa para ir trabalhar.
né? Enquanto algumas pessoas saem felizes da vida, óbvio que assim, que não é todo dia, mas 90% dos dias a gente sai feliz para trabalhar, né? E no lugar de pessoas que estão ali porque é aquilo mesmo e é aquilo que se apresenta para a vida delas, né? Então, quais são as diferenças e conflitos entre profissão e carreira profissional? A influência do conceito de representações sociais na escolha profissional. A profissão implica num certo prestígio, enquanto o trabalho e o emprego não necessariamente, né? Aquilo que eu venho sempre batendo na tecla que eu acabei de falar agora muito, né? Você é psicólogo, Roberto, psicólogo. Então, se alguém um dia fosse dirigir a mim, aquele cara é psicólogo. Então, psicólogo faz parte do meu prestígio enquanto pessoa. Eu tenho um quê a mais numa roda de conversa ou numa seleção para o entendimento ou para relações sociais, né? Você não é ninguém, você é um psicólogo, né? Diferente de que assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com, sei lá, é óbvio que qualquer profissão que eu falar agora, qualquer trabalho que eu falar agora, eu vou menosprezar, mas assim, eu faço cópia de Xerox. Esse é o meu trabalho. É isso que eu faço todos os dias, cópia de Xerox. Eu sou muito bom no que eu faço. Ok, perfeito, né? Mas é um trabalho, é um emprego. Para a sociedade é somente isso. É um emprego, não mais do que isso. O emprego é um trabalho, mas esse trabalho não caracteriza necessariamente uma profissão, sobretudo se esse trabalho tem um prestígio menor, ainda que a pessoa trabalhe nele a vida inteira, né? Eu conheço um rapaz que ele nunca fez nenhum curso de informática, nunca fez nenhum curso de TI, nunca fez nenhum curso de redes. E ele é o rapaz da TI de uma escola pequena, de um médio porte, né, com 500 alunos somente. E ele é a pessoa que resolve todos os problemas de mídia. Ele nunca fez nada, nunca estudou nada em canto nenhum. O que ele sabe é do dia a dia. Ele está ali para digitar prova, para digitar contrato, para digitar coisas, né, documentos, de forma geral. Ajudar na cópia das avaliações daquela escola, e é isso. Ele nunca formou em nada, então você não pode chamar ele nem de técnico de TI, porque ele não é. Sabe consertar uma máquina pelo conhecimento empírico. Ele está lá nessa instituição há pelo menos 30 anos. É o emprego dele. Ele só fez isso na vida, até onde eu saiba, assim, né? Pode ter tido outros trabalhos, mas só fez isso na vida. Nunca estudou para isso. Você vai desmerecer? Não. É uma pessoa que consegue fazer o trabalho que lhe é dado e acabou. E é isso, né? Diferente de uma profissão que informa um aspecto da identidade do sujeito. A grosso modo, podemos dizer que ele é aquilo que ele faz. Então, assim, quando você diz Roberto é psicólogo, Roberto é chefe de cozinha, automaticamente você sabe o que ele faz. Automaticamente você sabe o que esse indivíduo é. E tem uma ideia de como ele é a partir da profissão que ele é. Então, assim, profissões muito exigentes como engenharia, você vai sempre encontrar pessoas taciturnas, um pouco mais fortes. Por quê? Porque lidar com obra em engenharia, você precisa ser, de vez em quando, um pouco mais casca grossa, porque você vai ter pessoas comandadas, que você vai comandar ali naquele ambiente para o trabalho. Então, existe uma forma de lidar com isso, né? E se faz algo de menor prestígio, mesmo enquanto profissão, ele tem menos prestígio na comunidade que participa. Então, você vai sempre ver as pessoas dando muito mais atenção a um médico do que um assistente social, né? Porque parece que a pessoa fez assistente social ou fez, sei lá, comunicação social, letras. Fulano é formado em letras. As pessoas menosprezam e não sabem a riqueza que é esse conhecimento.
As pessoas diminuem, mas não sabem a grandiosidade que é o trabalho do assistente social, né? E só consegue dar valor quando você realmente percebe esse trabalho funcionando na sua vida. Aí é que você começa a enxergar de forma diferente esse profissional. Mas tem gente que não, e você vai encontrar pessoas arrogantes no intuito de dizer assim: a minha profissão é mais importante do que a sua. Eu me acho muito mais importante do que você por causa da profissão que me dá identidade. As pessoas enchem o peito para dizer o que são e quem são. O ideário social de profissão, que indica ao indivíduo a forma de pensar a construção de sua vida ocupacional, justifica a ansiedade do jovem em buscar nos padrões externos algo em que possa se encaixar, para daí alavancar o seu sucesso profissional. Percebam que de onde surge a grande parte da angústia? Da inadequação que o jovem tem de olhar para uma carreira que ele achou interessante, que achou que socialmente vai ser bem aceita, ou então olhar para dentro de si, perceber que as inclinações que ele tem não correspondem com os anseios das pessoas ao redor dele, como os pais e outros colegas, o que ele queria fazer era outra coisa, ele vai estar muito angustiado com aquilo. Vai estar muito angustiado para decidir sobre o que quer. Estamos, assim, realizando o caminho inverso. Ao invés de considerar suas habilidades, aptidões e atributos específicos para buscar as possibilidades do mercado, o jovem tenta adequar as situações já consagradas pela sociedade como satisfatórias. Então, eu vou ser muito feliz se eu for médico. Desculpa, não garanto. Só garanto se isso vier de dentro mesmo e se eu fizer parte de você. Mas se não, não é isso. Meu melhor amigo de escola, a gente estudou junto pro vestibular. Eu passei, ele não passou no primeiro vestibular que a gente fez. A gente estudou muito durante o ano inteiro, né? Depois que eu entrei, ele entrou num cursinho e entrou numa faculdade particular, né? E como é que chama? A escolha dele, quando ele fez vestibular, foi odontologia. Porque para a família dele, para o pai dele, a situação econômica que eles viviam, você ser dentista, né, era uma profissão que dá muito dinheiro, que sempre tem muito cliente, você consegue, com o investimento inicial, você consegue ter um retorno financeiro certo, adequado. Era essa a forma como ele enxergava o mercado de trabalho. O que aconteceu? Eu comecei psicologia, né, antes dele, ele fez vestibular no meio do ano, passou, ele começou a dar. Só que no que ele já tinha terminado o ensino médio e ficou em casa sem fazer nada, surgiu uma vaga, uma possibilidade de ele dar aula em 2 turmas na escola que a gente tinha estudado. Foi chamado para dar aula, inicialmente de geografia. Sempre foi um aluno muito bom, sempre foi muito CDF, assim, uma pessoa muito competente em tudo que fez, e começou a dar aula. Resultado, ele fez 2 anos de odonto, largou, porque já não conseguia mais conciliar a faculdade com a quantidade de aulas que ele estava dando. Nesse meio tempo, ele saiu de geografia para ensinar literatura. Hoje ele ensina literatura em Maceió. Ele tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. É coordenador pedagógico de uma instituição, trabalha com eventos, tem várias coisas nessa área como é que chama? De mídia, de eventos e tudo mais. Fez um curso superior de literatura, letras, literatura língua portuguesa à distância, né, para poder complementar o currículo, e se encontrou nessa área. Né? Ele ama o que faz hoje em dia, ele vive o que faz hoje em dia. Mas
ele percebeu cedo que aquilo que a família acreditava que deveria ser a vida dele, porque o retorno era mais garantido, não fazia sentido, porque quando ele fazia aquilo que ele gostava, ele ia ganhar tanto dinheiro quanto. Ele ia ganhar tanto quanto a possibilidade de continuar como dentista, que era uma coisa que ele não se deu muito bem. Então, essa é uma das nossas funções, né? Identificar isso no sujeito e deixar com que ele siga a sua vida, siga as suas decisões. É óbvio que em primeiro momento as pessoas podem até continuar naquele empenho que tinha, mesmo não sendo exatamente as minhas habilidades, né? Mas, tendo tido a semente plantada da percepção de que o seu modo de estar nas profissões é muito mais para tal profissão do que para essa, vai fazer com que a pessoa ou modele aquela profissão para se adequar àquilo que ela entende, ou ela, no futuro, possa dar um outro passo atrás e voltar naquele plano original de ser feliz, né? Mas a angústia, uma das características da angústia vem disso, né? Vem dessa questão de que, assim, eu não me observo naquela carreira, não sei se eu tenho as habilidades para aquilo, eu não me acho competente, mas eu quero a carreira, e agora eu faço o quê? Porque só com essa carreira que eu vou ter sucesso na vida. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de alguns pais e mães que acreditam que jogar futebol pode ser o futuro do filho para poder ser o futuro da família. Eu fico imaginando como é que é isso, como é que é essa característica dessa família. E acontece, tem família que acha que é assim, né? A mídia, os meios de comunicação de massa, né? E a indústria cultural como interferências ou auxílio no conceito das profissões. Há uma evidente presença de uma articulação ideológica da classe dominante em gerenciar o discurso passado pelos meios de comunicação de massa, concedendo à população informações e opiniões que, controladas por um Estado, garantem poder dominante. Em geral, a mídia, né, ela tem um controle social. Assim, por mais que a gente esteja falando, na maioria dos casos, da mídia controlada pelo governo, né, ou pelo Estado, né? No Brasil, por exemplo, você não tem a mídia controlada pelo Estado, você tem a mídia controlada pelos empresários, que é quem comanda o Brasil. Os empresários é quem determinam como a mídia vai observar determinadas posturas e observar determinadas visões sociais, socioeconômicas. E aí, a partir desse enquadre, elas vão galgando possibilidades para as diversas profissões. Então, por exemplo, para que serve um programa que tentou se sustentar por muito tempo, um programa com profissionais de medicina das diversas áreas falando sobre saúde? Porque eu sou bonzinho e eu quero mostrar para as pessoas como elas podem viver bem? Não. Eu preciso mostrar para as pessoas o que é a profissão de médico e por que seguir essa carreira, por que continuar dando prestígio aos médicos. Olha como somos pessoas que estão preocupadas com sua saúde. É esse o recado que a mídia está querendo dar para você. Prestem atenção que, assim, que nenhuma empresa televisiva, por exemplo, ou jornal impresso, ele é isento. Nenhum, né? Eu vi uma entrevista de um jornalista, para não denunciar qual é a rede de televisão, mas eu vi de um jornalista que é um dos chefes de jornalismo da empresa dele, falando que há 3 anos atrás nós éramos uma empresa vista como maligna. Hoje em dia, as pessoas que nos viam como maligno nos apoiam, e as pessoas que nos apoiavam nos veem hoje como malignos. Então, assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei que lado que as pessoas querem que eu esteja. Eu estou do lado da verdade, mas não estão. Eles estão do lado daquilo que dá mais poder, daquilo que está na crista da onda. Então, é assim que funciona,
Assim, não se engane. E eu não estou falando teorias da conspiração. Eu não estou dizendo que é a TV que controla o nosso Estado. Eu estou dizendo que a TV modela, que a TV, principalmente a TV, mais do que os jornais, elas constroem para a gente uma visão multifacetada do processo. Se você comparar duas emissoras diferentes no horário do meio-dia, por exemplo, né, um horário que deveria ser um pouco mais neutro, um pouco mais brando, uma TV mostra um telejornal que funciona para esse momento do início da tarde, mostrando as coisas e tudo mais, mostrando um mundo um pouco mais brando, um pouco mais colorido, e a outra TV mostra um mundo em preto e branco com manchas de vermelho, mostrando a realidade nua e crua dos ambientes que a população pobre vive. Quem é que assiste o programa 1 e o programa 2? O programa 1, quem assiste é classe média alta. O programa 2, quem assiste é o pessoal da periferia. Porque retrata aquilo que é a vida deles. Né? A vida das pessoas que vivem no subúrbio, as pessoas que vivem em cidades mais afastadas, ela é muito mais violenta, muito mais sofrida. A vida é muito mais violenta para mulheres, a vida é muito mais violenta para determinar na sociedade que existe ou não existe violência. Né? Se você viver somente à luz de uma TV, de um canal de TV, você vai perceber que a sua vida ela vai ter um freio de burro assim, achando que tudo é lindo e maravilhoso. Existem alguns probleminhas, né? Mas, na verdade, não é tão ruim assim. Por quê? Porque hoje vai chover. Porque amanhã vai fazer sol e você vai ter um final de semana de praia. Desculpa, mas assim, eu quero conhecer e entender a realidade, mas eu não quero sofrer por ela. Então, a escolha é minha assistir isso ou não, mas não pode ser uma escolha minha saber a verdade ou não saber a verdade. Então, vocês estão entendendo? Os produtos midiáticos, eles possuem um poder de informação, mas também de formação. Há consequências culturais na adequação dos indivíduos a essa lógica formal das mídias. Em uma sociedade que os sentidos e, portanto, a parte subjetiva dos indivíduos já é negligenciada, os produtos culturais da indústria cultural visam substituir de modo superficial a experiência real do indivíduo com seus desejos. E o que fica pode se classificar como uma visão deformada da realidade. Então, quando as TVs começam a mostrar muito reality shows, que hoje está voltando a parar, né? Mas assim, os reality shows eles foram a qualquer luxo. Ainda qual é o canal que não tem nenhum reality show de qualquer segmento, da música, da culinária, da vida pessoal? Quem não gosta de ver a vida das pessoas? Né? A gente gosta de fofoca. A gente gosta de saber da vida dos outros. A gente gosta de saber e de dar opinião sobre a vida dos outros. Né? Isso é que é mais engraçado nessa história toda, que a indústria cultural nos colocou. Então, assim, é também dever da indústria cultural trazer um mundo mágico dos esportes, onde você tem os atletas olímpicos que são considerados heróis porque se superaram, porque não sei o quê, e porque isso, e porque aquilo. Galera, o ideal olímpico do time feminino de futebol do Brasil nunca tiveram apoio nenhum, de verdade. Nunca tiveram apoio no esporte, de verdade. Por que por anos, dando um exemplo só para vocês entenderem, porque por anos o vôlei masculino e feminino do Brasil esteve no topo? Porque por anos uma empresa, indústria cultural, disse: isso aqui dá dinheiro. A imagem dessas pessoas vencendo dá dinheiro. Eu vou botar na cabeça das pessoas o sonho
de que vencer é possível, se você se esforçar. E aí cria todo um processo de meritocracia que não existe, que não faz sentido. Então, a indústria cultural e a mídia, ela cria um cenário e conta histórias, e gosta de contar essas histórias de superação para mostrar que as pessoas podem mudar a sua realidade, elas podem estar num outro ambiente de forma satisfatória, né? De forma a entendermos que a realidade ela pode ser diferente, né? E aí vem a terceira força, né? Que são as redes sociais. Vem hoje essa terceira força que talvez hoje em dia a mais forte impulsionadora da mudança da forma como a gente vê as profissões. Quando eu era adolescente, eu achava massa que um amigo da gente tinha, os pais dele, né? Desse amigo da gente tinha uma filmadora e a gente fazia pequenos filmes. Filmes bobos, coisas bobas, assim. Não tinha roteiro, não tinha nada certo. Era coisa de criança, sabe? Criança brincando de casinha, a gente brincava de fazer filmes, cara, filmes de luta, filmes de sobrenatural, de susto, de medo, não sei o quê. Era uma brincadeira, da bobo, assim. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a, a, a internet hoje, ela criou, né? Se já existiam os heróis criados pela mídia, né? Aqueles profissionais do esporte que conseguiram vencer, trazidos pela mídia, a rede social trouxe uma nova possibilidade, ela deu voz para todo mundo. Qualquer um pode fazer aquilo. Mas não é todo mundo que vai estar na crista da onda. Não tem lugar para todo mundo ali. Todo mundo pode fazer o seu canal no YouTube, todo mundo pode ter as suas redes sociais e ter seguidores, mas não é todo mundo que consegue 9 milhões de inscritos. Né? Não é todo mundo que consegue viver do dinheiro do YouTube, por exemplo. Não é todo mundo. Não é para qualquer um. Só que a internet vende esse sonho. As redes sociais vendem esse sonho. Se antigamente a indústria da TV e das revistas vendiam uma supervalorização de um corpo perfeito, escultural, ou daquele profissional, né, voltando para o nosso assunto, de mais alto nível, a internet exacerba isso, porque ela traz pessoas que são leigas com a possibilidade de ser tratadas como incríveis influenciadores digitais. Quem não quer influenciar digitalmente as pessoas pelo mundo inteiro? Quem não quer? E é isso que a internet vende hoje em dia, né? Com o surgimento das novas tecnologias, os conceitos de espaço e tempo foram reformulados pela sociedade em geral, com os recursos de uma conectividade não só local, mas agora de uma esfera mundial. O nosso olhar para a socialização deve ser reelaborado. Eu tenho uma rede social que é esse IN aqui, ó, que é o LinkedIn, que eu fiz essa rede social assim que ela surgiu. E no início ele era muito precária, muito complexa de agir lá dentro, mas ela tinha uma coisa, sempre teve uma coisa muito bacana, que era a possibilidade de ter uma rede social onde eu vou ser eu profissional. Então, eu já era psicólogo na época, então eu coloquei lá um pouco do que eu sou, daquilo que eu já estudei, daquilo que eu sei. E as pessoas, inicialmente, começou assim, no LinkedIn. As pessoas que que te conheciam era quem atestava a veracidade de algumas informações. Assim. Não que no meu currículo tivessem coisas erradas ou mentirosas. Mas, por exemplo, uma habilidade, uma habilidade qualquer. Roberto, voltar à cozinha. Né? Roberto cozinha bem. Né?
tá, porque eu botei lá essa habilidade. Aí um outro amigo meu vai lá e recebe no perfil dele essas habilidades minhas e ele vai poder testar na fala dele, enquanto pessoa confiável dentro do LinkedIn, que tal característica de Roberto, falar inglês e cozinhar bem, são realmente verdade. E aí, quanto mais votos você tivesse, mais as pessoas de outras situações, de outras áreas, ou áreas afins daquilo que estava sendo pregado, recebiam essa mensagem dizendo: olha aqui, você procurava um profissional que tivesse um gabarito X, Y, Z sobre tal coisa, e no quesito comida, Roberto cozinha muito bem, que é o que as pessoas dizem dele. Hoje em dia isso expande. Hoje em dia as empresas têm perfis no LinkedIn. As empresas elas promovem cargos e você pode se candidatar diretamente pelo LinkedIn. E a empresa vai pedir para que você abra o perfil para ela, o seu perfil para ela, e vai verificar a sua vida através da rede social. E aí, assim, o céu é o limite, né? Porque você sai dali do LinkedIn, vai para as outras redes sociais dessa pessoa, vê que tipo de fotos ela posta, que tipo de comentários ela faz, vai atrás de tudo que você escreveu na internet e de tudo que você já postou ou postaram sobre você. As empresas hoje em dia, de uma forma geral, elas fazem isso. Então, se você se mostra uma pessoa que tem um comportamento que a empresa não tolera dentro do ambiente de trabalho, você simplesmente não passa nem dessa fase. Né? Mas esses novos parâmetros, a vida cotidiana foi modificada. Pesquisamos, aumentamos conhecimento, comunicamos em tempo real, partilhamos e recebemos informações do mundo simultaneamente aos fatos que ocorrem. As possibilidades que se abrem em uma sociedade de rede chegam a ser infinitas, pois em um único acesso podemos viajar e nos encontrar com outras culturas, outros modos de pensar e se posicionar perante o mundo. Então, o dia a dia modificou. Por mais que a gente não goste de pensar sobre isso, se não fosse a internet, se não fosse essa tecnologia, estaríamos em casa com menos coisas para fazer porque não teríamos a aula. Ou pensando de outra forma, estaríamos em casa com o nosso curso paralisado, com os nossos sonhos travados, sem saber se a gente ia poder continuar, porque a gente não tem conectividade. Eu entendo que no Brasil, enquanto somos, acho que 15 bilhões, 13 bilhões, não sei, alguma coisa assim, daqui a pouco eu olho aqui na internet, e que temos uma quantidade de celulares do dobro da nossa população, entender que cada pessoa no mundo tem 2 desses. Né? Cada pessoa no Brasil tem 2 somente, no mínimo. Né? Contudo, entretanto, todavia, o fato de ter 2 desses não compensa, não faz sentido, porque existe uma grande parte da nossa população brasileira que não tem acesso nem à internet, quiçá ter um telefone, um smartphone. Então, eu já trabalhei, fiz alguns trabalhos em escolas públicas e me surpreendi com a quantidade de alunos que têm celular dentro da escola pública. Me surpreendi, não vou mentir não, achei que seria muito menos, porque as estatísticas elas são muito cruéis nesse sentido. Elas mostram uma classe social menos favorecida e com menos poder aquisitivo, sem acesso à internet. Então, eu achei que eu encontraria isso muito forte nessas escolas, mas não. Na verdade, alguns são os que têm, outros não têm celular, mas não é zerado tudo. Então, o LinkedIn, voltando ao LinkedIn, é uma rede onde você vai ser o profissional e você vai ser indicado. E é engraçado que o próprio aplicativo ele sugere a gente para as empresas. Quando a empresa abre uma vaga, é interessante isso, né? Abre uma vaga, a depender do seu currículo e de quanto o seu currículo ele foi recomendado,
A empresa entra em contato com você porque aquilo aparece no banco de dados dela. E aí, eu já recebi alguns convites, né, em situações ímpares, até porque o meu currículo não é um currículo extremamente invejável, e alguns trabalhos que eu faço esporádicos, sem ser carteira assinada, sem nada, prestação de serviço, é o melhor termo, né, para dar isso, vem do LinkedIn. Vem dessas propostas de fazer determinada atividade que as empresas procuram. Funciona. É uma rede muito interessante. Hoje as pessoas têm começado a postar coisas sobre profissão, sobre trabalho, sobre dia a dia, sobre prática profissional, que tem dado visibilidades para elas, porque é outra forma das empresas chegarem até a gente, né? É tendo visibilidade. Ok? Essas transformações nas formas de interagir com o aparato das tecnologias à disposição não afetam só as relações sociais, as configurações de mudança do ideário de uma sociedade informatizada. Afetam também as estruturas ocupacionais, ou seja, as transformações atingem as categorias ocupacionais e o mercado do trabalho. No cotidiano do mercado de trabalho, a sociedade em rede apresenta um novo modelo para desse trabalho, que desencadeia nos conflitos de como as gerações anteriores encaram a produção do trabalho e a atuação profissional. No cerne das questões tecnológicas, encontramos a urgência em ressignificarmos o conceito de trabalho, as formas de relações com esse e a própria atuação profissional. Ok? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Não, ninguém tem pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Vou caminhando, viu, gente? A gente acabe a aula no nosso horário correto. Ok? Ok. O homem sonha mundos possíveis e a tecnologia é sua aliada. Um campo de inúmeras possibilidades de relacionamento e de comunicação se abre. As mudanças ocorrem tão rapidamente que chegamos a nos sentir impotentes diante do futuro que se apresenta. Homens e mulheres de todas as idades veem seus projetos de vida, suas profissões ameaçados por novas formas de fazer, que retratam novos modos de viver. Em um mundo onde quase tudo fica obsoleto da noite para o dia, como será o nosso amanhã? Como acompanhar este mundo em constante inovação? E por último, quais são as profissões do futuro e qual é o futuro das profissões? Então, se a gente para responder essas três questões, né, e elas são chave assim, para a gente pensar sobre os processos da profissão do futuro e como elas vão ser, a gente tem um caminho aberto de possibilidades para entender que as coisas mudaram. Né? Como é ser psicólogo no século XXI? É isso aqui. A partir disso aqui, muito mais. Né? Eu acredito que num futuro mais próximo, a gente já esteja em situação de realidade virtual, né? Você sentado na cadeira da sua casa, o seu cliente vai colocar o óculos lá de realidade virtual, vai sentar na cadeira da casa dele e vocês vão estar no mesmo ambiente virtual. Vocês vão estar muito próximos. Então, essa é uma realidade que é daqui a pouco. Assim, quase nada. Por que eu digo isso? Porque a realidade virtual já chegou com força nas nossas vidas. Assistam Black Mirror, pra vocês verem como é que é isso que eu tô falando. Então, daqui a pouco vai ser isso. As pessoas estão reclamando que a psicologia ficou fria porque a gente faz através de uma tela. Vamos fazer com um óculos de realidade virtual. Assim, eu que jogo jogos de realidade virtual com óculos de VR, né? Aquele óculos que você coloca, que tem um negócio enorme na frente. Você bota um fone de ouvido que tapa todo o som externo, né? E tem momentos que você tem sensação de ser tocado. É impressionante. Né? A gente ainda no Brasil não tem ainda tecnologia, no Brasil, no mundo, a gente não tem a tecnologia dos pontos de pressão, que são aqueles trajes que podem provocar pontos de pressão do corpo, como se você fosse atingido ou tocado em determinados lugares. Né? Isso já tem naquele filme Jogador Número 1. Mas isso é uma possibilidade real. Mas imagine que daqui a um tempo as nossas relações elas serão virtualizadas.
O nosso desempenho social, ele vai ser virtualizado da forma geral. O que puder ser virtualizado vai acontecer. Não tenho dúvida disso, né? E aí, assim, o que é que a gente faz? A gente não pode ficar para trás. Tem dificuldade de informática? Usa o seu tempo livre para suprir essa dificuldade. O que é que você tem dificuldade? É de entender, é de digitar, é de criar. Você encontra tutorial para tudo na internet. Você só precisa saber procurar. Mas o que você precisar, você tem. Dá uma ideia para vocês. O que eu quero fazer, que eu não sei fazer, a primeira coisa que eu faço, antes de começar qualquer coisa, é ir no Google ou diretamente no YouTube e digito exatamente o que eu preciso. Essa semana eu tive um problema na geladeira e eu estava com um peixe para descongelando. E era um filé de medusa, eu não tinha muita coisa para fazer, tinha que usar, não estava querendo, estava com preguiça no dia. E aí eu dei uma olhada rápida nas minhas coisas, eu tinha creme de leite, eu tinha batatas, eu pensei em fazer como se fosse bacalhau e natas. É peixe, é filé, já vai ser. A diferença é que vai ser bacalhau, vai ser filé de medusa. Entrei na internet, vi a receita, eu tinha tudo em casa, tudo, né? Porque é uma receita simples. Coloquei, botei no forno, botei o queijo em cima, pluft. Gente, assim, desculpa, não é saber ou não saber cozinhar. A receita estava lá. O vídeo mostrando como fazer estava lá. Eu fiz. Ficou bom? Eu comi. Sobrou para quem quis. Não deu nem para oferecer para vocês. Mas a gente precisa acompanhar. Meu computador dá algum problema, meu celular dá algum problema, a primeira coisa que eu faço é assistência técnica, né? Quando alguma coisa apresenta alguma inconformidade que eu não conheço, eu vou na internet e busco exatamente aquilo. Por que o vento sopra até determinada hora do dia? Estou chutando. A gente precisa entender que é óbvio que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado com a internet, como, por exemplo, a questão das informações, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas eu acredito que no futuro, uma profissão de futuro que vai existir, por exemplo, é uma pessoa que programa sites de busca para não mostrar fake news. É uma profissão do futuro. Imagina um cara que desenvolveu um site de busca, desenvolvedor de um site de busca, que no próprio site de busca ele faz verificação de informação e olha se aquela informação ela é real ou foi uma informação que foi vista de uma como é que chama? De uma pesquisa que tem fontes fidedignas, mais de uma fonte confiável naquela informação. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter um site assim. Não vai tardar, né? Então era isso que eu queria falar sobre mídia e agora eu vou começar o último tema da gente, né? Antes de eu passar para o último tema, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Eu vou começar e o último passo vocês vão ver que é meia hora eu mato essa última parte. É rapidinho, é bem pequenininha, porque muita coisa a gente já viu. Ele aqui só vai dar uma pincelada final. Ninguém? Então eu vou continuar lá o tempo, tá bom? Então, e o psicólogo na orientação profissional? O que é que ele vai fazer? Quem é ele nesse caminhar todo, né? O que foi que a gente ainda não falou sobre ele nesse momento? No mundo do trabalho, o amanhã está cada vez mais se apresentando de forma incerta. As mudanças econômicas, políticas e sociais, consequentemente as psicológicas, estão solicitando das pessoas um acelerar no processo de adaptar-se às constantes modificações da realidade. Então, lembre-se que esse texto foi escrito
alguns anos antes desse processo que a gente está enfrentando hoje. E olha como ele não é... Como é que eu posso dizer assim? Não poderia ser mais assertivo para esse momento. O que hoje é indispensável, amanhã pode estar obsoleto. As novas tecnologias imprimem um ritmo desafiador de estar e se relacionar com o mundo. E aí eu botei de vermelho. O mundo vem enfrentando várias crises e se modifica para superar esses momentos. E aí eu fico me perguntando sempre como vai ser o nosso novo normal. Como vai ser quando a gente se reencontrar nas salas de aula, morrendo de vontade de abraçar as pessoas, morrendo de vontade de estar perto, de falar, de bater papo. Mas mesmo quando a gente voltar agora, tenha certeza que a gente não vai poder se tocar. A gente vai ter várias medidas restritivas, e isso vai ser bem complexo, né? Porque vai ser um novo normal. E como é esse novo normal? Ninguém sabe ainda. A gente só tem uma ideia inicial do que vai acontecer. As pessoas vão continuar em casa. Na medida do possível, as pessoas não vão sair para ambientes muito cheios, muito lotados. Né? As pessoas não vão estar indo mais assim. Vão preferir, porque no começo não vai ter vacina. Então, assim, imagine que o mundo ele mudou já. Agora não tem mais volta. Se existir uma coisa que poderia mudar o mundo, é uma situação global como essa. Né? É uma situação ampla como essa. Vemos nos modelos de produção e relações dentro do universo do trabalho a necessidade de nos reinventarmos, de nos inovarmos, de nos superarmos para dar conta desse movimento constante que a vida na sociedade moderna nos impõe. Os modelos de trabalho precisam ser todos modificados. E eu vou dar um desafio para vocês. Né? Assim, a gente fez um programa de orientação profissional, pensando no retorno e na volta, mas ontem, assistindo uma live de um professor que eu acho que vocês se lembram dele, de Juliano Galindo, foi professor de organizacional, de orientação profissional também, essa área de organizacional aqui da gente, colega nosso, ele dando uma live ontem, ele já está montando um programa que ele está fazendo de orientação de carreira online. Tanto para orientar, o programa já orientava para a carreira da pessoa online, e ele já está dando essa consultoria, esse coaching online, e adaptando as atividades todas para esse ambiente novo. A gente precisa se reinventar. Outro dia um aluno me perguntou: professor, existe uma forma de fazer dinâmica de grupo online? E aquilo ali me deu um estalo. Sabe quando assim surge aquela luz aqui em cima e ela deu umas piscadas assim como quem ia queimar, os fusíveis queimando? E tem como fazer dinâmica de grupo online. Não vou dizer como, mas tem como. Ou seja, tem como a gente se modificar e se reinventar? Tem. Sempre tem como. Não existe possibilidade. É óbvio que não vai ser do mesmo jeito, mas tem possibilidade sim. Né? As práticas de recrutamento, contratação, retenção e desenvolvimento devem ser todas projetadas para alavancar a diversidade em benefício da vantagem competitiva da organização. Então, quanto mais diversa, diferente forem as pessoas contratadas para aquela empresa, maiores são as possibilidades dessa empresa de ter um caminhar mais coerente, mais competitivo, mais forte. E os recursos humanos da empresa enfrentam desafios não apenas de naturezas técnicas para estabilizar e crescer no mercado. As empresas precisam de profissionais que apresentem não só habilidades técnicas, mas também habilidades humanas e conceituais. E aí fica tudo aquilo que eu disse para vocês. A gente precisa despertar nesses nossos adolescentes, nessas pessoas que estão na carreira, já estão trabalhando hoje em dia, mas que precisam mudar de carreira, essa visão de que as minhas habilidades sociais, elas fazem muito sentido na empresa. Elas têm todo um desenrolar na empresa.
né? A importância do papel do orientador profissional deve ser destacada com função de orientar e informar, e não somente indicar possíveis profissões. E eu acho, assim, sendo muito sincero a vocês, orientar e informar é muito superior à ideia de indicar profissões possíveis para o indivíduo. Porque no que eu oriento o indivíduo, no que eu informo ele, ele vai ter digamos assim, a faca e o queijo na mão. Porque eu tenho habilidade para tal, descobri as minhas habilidades agora. Eu sei como potencializar essas habilidades. E sei como é que funciona o mercado de trabalho, porque eu tenho essa informação. A profissão que eu escolher dentro desse escopo, eu vou me dar bem. Esses profissionais de orientação devem estar cientes de todas as mudanças das tendências que o mercado está apresentando, como auxiliar, esclarecer dúvidas e propor a exploração de situações que eu mesmo, como profissional de orientação, não conheço. Então, quem precisa primeiro passar por essa mudança é você. Quem precisa primeiro passar por essa mudança somos nós, o profissional que vai trabalhar com isso. O profissional não pode ficar enclausurado em ser um mundinho apenas colocando em prática aqueles conhecimentos adquiridos, por exemplo, 5 anos atrás na faculdade. Deve fazer o possível para acompanhar novas práticas, ações e teorias que são criadas a cada instante. Então, não viva numa bolha. Estoure a sua bolha. Você precisa disso, você precisa rever e reaver na sua mão o seu processo. Quando a gente vive dentro de uma bolha, a gente vive bitolado, a gente não olha ao redor, a gente não presta atenção no que tem ao nosso redor. O processo de orientação profissional segue as bases de uma intervenção, que se caracterizam por um conjunto de procedimentos, atendendo a uma estratégia de pensamento e fundamento em conceitos teóricos de atuação que fornecem a visão de mundo e homem em que acreditamos. Esse profissional de orientação utilizará seus referenciais teóricos, os quais embasam sua visão de homem e de mundo para compreender e analisar a situação apresentada pelos seus orientantes. Por isso, ele precisa ter claro que a identidade profissional será uma faca de todo o processo de formação. Será uma faceta, uma faca. Por isso, ele precisa ter claro que a identidade profissional será uma faceta de todo o processo de formação desse indivíduo na sociedade. Então, eu preciso primeiro me entender enquanto profissional, em que lugar eu ocupo, para poder proporcionar isso para o outro. Se vocês ainda não entenderam isso, precisa buscar, porque isso é uma preparação pessoal. Eu preciso estar muito ciente daquilo que eu sou. O orientador deve ter claro o seu papel e seus objetivos no processo em atender a toda solicitação de um trabalho, que comporta partes de compreensão, análise e interpretação, mas também partes de instrução e fornecimento de informação, a visão sincronizada com o mercado e o momento pelo qual sou orientado a passar pela vida, sua etapa de vida. O papel se definia não de orientador, mas sim de facilitador, de alguém que, por já ter pensado nisso há muito tempo, tem condições de auxiliar a pensar. Então, enquanto facilitador do processo, muito mais do que orientador, eu estou dando ao indivíduo um momento de poder ser livre para testar a possibilidade de ser. Então, ao ser facilitador, eu dou essa possibilidade para o indivíduo, porque faz parte da minha construção pessoal e eu consigo repartir essa atitude com o outro. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o feedback, sobre o código de ética para vocês. Essa é uma coisa que eu preciso tomar muito cuidado ao falar. Por quê? Porque se existe uma coisa que nós somos denunciados no CRP, é por conta do laudo e da devolutiva que a gente dá para os nossos clientes. E isso é imprescindível no processo de ética profissional que a gente segue, né? O nosso desenrolar enquanto profissionais,
ele exige um caminhar ético muito distinto, né? E é isso que a gente precisa perseguir, da forma geral. É isso que a gente precisa se guiar. Então, está aqui um trechinho do Código de Ética que fala sobre isso, né? Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para tomar decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitados, documentos pertinentes ao bem-estar, pertinentes ao bom termo do trabalho. Ok? Então, muito cuidado com os documentos. Existe uma normativa que eu já botei aqui há aulas atrás, né? Existe uma normativa do Conselho Federal de Psicologia que versa sobre os laudos e os laudos técnicos que a gente vai emitir, né? Se a gente pode emitir dispensa de serviço, a gente pode emitir sei lá, qualquer coisa. Um laudo, um diagnóstico de um indivíduo, a gente tem que entender que esse laudo, esse diagnóstico que a gente vai dar para a pessoa, ele tem regras a serem cumpridas, né? A gente pode perder o nosso CRP por causa disso. Em um programa de orientação profissional, o aspecto do processo de encerramento deve contemplar a devolutiva dos estudos e interpretações realizadas com estratégias psicológicas para a obtenção de uma série de conhecimentos sobre o indivíduo em questão, no caso do nosso orientando. No decorrer de todo o processo de orientação profissional, podemos lançar mão da entrevista como uma conversa entre pessoas envolvidas. Esse recurso poderá atender a diversos objetivos. Podemos usar a entrevista para coletar mais dados para explorar as áreas e temas desconhecidos e para discutir resultados na construção de um prognóstico. A orientação profissional poderá, ao caminhar com aquele que escolhe, elucidar a possibilidade, clarificando os critérios de escolha, apoiar a angústia sobre as perdas do que se deixou de escolher, reconhecer e significar as fantasias acerca das atividades profissionais, mas não poderá jamais assumir a posição de protagonista dessa empreitada. A decisão não compete ao orientador. Quem vai decidir a profissão não somos nós. Eu falei isso todas as aulas, eu acho, né? Tá gravado, a gente pode depois olhar se eu falei todas as aulas. E é isso, gente.